Olá, boa noite, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui contando com a misericórdia e com a bênção de Deus, para estarmos em contato com todos vocês, rogando a bênção do Senhor e junto, orando a Deus por nossas vidas, pelo nosso país, pela família Sete Lagoana, colocando em Deus a nossa fé, a nossa confiança, como sempre o temos feito, porque é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. A Bíblia diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não podem ver. A fé operosa é aquela que na realidade traz à existência aquilo que aos olhos dos homens é impossível. A nossa oração é que a graça e a misericórdia do Senhor alcance os vossos corações. Estamos mais uma vez aqui com a graça de Deus, eu e alguns irmãos e irmãs, para juntos estarmos compartilhando convosco a nossa fé nesta mesa posta pelo próprio Senhor Jesus, a fim de alimentar a nossa fé, abençoar e edificar o nosso espírito, trazendo refrigério à nossa alma, como sempre, todo dia, em todos os momentos, mais do que nunca no momento em que estamos vivendo, quando na realidade existe uma convulsão social, todos voltados para um foco único, um foco que lamentavelmente tem trazido pânico em toda a humanidade. Desta forma, só nos resta orar, tomar as devidas precauções e orar a Deus, porque aquilo que podemos fazer, com certeza, Deus não o fará por nós. Mas aquilo que está além das nossas possibilidades, é aí que Deus intervém. E tudo é possível ao que crê. Debaixo das suas poderosas mãos, há para nós alimento, há para nós socorro, há para nós reforço das nossas vidas. Deus abençoe, Deus nos guarde, em nome de Jesus. Daqui a pouco a nossa reflexão. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia, vamos louvar o Senhor nessa noite. Essa noite
Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Acabamos de fazer a nossa introdução neste momento de reflexão esta noite, usando o versículo número 1 de Hebreus capítulo 11, que diz: ora, a fé é o firme fundamento daquilo que se não vê, de fatos que se esperam.
nós entendemos que na realidade a fé é um elemento que é gerado pelo Espírito do Senhor em nossas vidas. Abraão, no capítulo 4 do livro de Paulo, o apóstolo aos Romanos, no capítulo 4, ele fala a respeito da justificação pela fé. Vede, depois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, porque diz a Escritura: Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão é tido como o pai da fé. Por que Abraão é tido como o pai da fé? A Bíblia nos diz que Abraão creu antes de ver. Abraão creu antes de ver. Quando Deus chamou Abraão, ele o chamou e chamou com uma promessa. Mas Abraão não havia visto, nem Deus havia descrito a natureza daquilo que Deus havia preparado para Abraão. Quando Deus o chamou, ele disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para uma terra que te mostrarei. Abraão não questionou, não viu, não sabia para onde, que direção tomar, simplesmente ouviu o chamado de Deus, e tendo ele ouvido o chamado de Deus, se pôs pronto a atender o seu chamado. Levantou Abraão e pôs-se a caminhar pela fé. Por isso este versículo 1 de Hebreus 11, a fé é o firme fundamento daquilo que se crê e de fatos que se não podem ver, de fatos que se esperam. Existe na realidade ali, no versículo 1 do capítulo 11, as duas palavras: fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, fatos que se não podem ver. Então a gente vê ali fé e a gente vê na realidade crer. Qual a diferença entre fé e crer? Na realidade, a fé, ela se destaca pelo fato de uma confiança sem que ainda tenhamos visto qualquer evidência do alvo a ser alcançado. E o crer, na realidade, é o agir, porque quando nós temos a fé, nós temos a confiança, mas é como dizem os apóstolos, principalmente o Tiago: mostra-me a sua fé sem as obras, e eu te mostrarei pelas obras a minha fé. Então este tipo de trocadilho entre fé e obras é fé e ação, porque fé sem ação naturalmente torna-se na realidade um ato que jamais levará você à conquista, à realização de qualquer evento, de qualquer objetivo, de alcançar qualquer alvo, porque é um conjunto, fé e ação. Então Abraão foi justificado porque pela fé ele creu sem ver, mas agiu, e tendo ele agido, Deus o fez um homem
de fé e colocou nestes termos que o apóstolo Paulo coloca no capítulo 4 de Romanos, porque ele creu, foi-lhe imputado a bênção de ser o homem segundo o coração de Deus, o amigo de Deus, porque pela sua fé lhe foi atribuído a justiça. Abraão era assim, ou foi assim chamado pai da fé, porque primeiro ele creu antes de ver, e por ter crido antes de ver, ele foi, porque sabia muito bem de que aquele que o chamara a uma promessa cumpriria a palavra que a ele havia sido dada. Quero contar a vocês uma breve ilustração para dar uma conotação de como nós devemos tornar operosa a nossa fé. Certo homem possuía um cavalo, e este cavalo acabou por cair em um poço bem profundo, e aquele proprietário do cavalo não viu como, ele não teve alternativa para tirar o cavalo daquele poço. Então ele tomou uma decisão. Em vez de tentar tirar o cavalo do poço, ele intentou enterrar e sepultar o cavalo. E ele começou a jogar terra sobre o cavalo. E à medida que ele jogava a terra, o cavalo se esperneava, o cavalo se sacudia, e a terra passava para debaixo do corpo do cavalo. E o homem continuou jogando terra, mas o cavalo não se acomodou, porque à medida que a terra ia sendo jogada sobre ele, ele se contorcia, ele se revestia, ele batia as suas patas, e a terra ia para debaixo dele, de forma que ele ia usando as circunstâncias para se elevar-se e tornando cada vez mais aquele poço raso, porque ele usava a terra como circunstâncias. A terra era o elemento que o sepultaria. As circunstâncias, com certeza, o sepultaria, o mataria. À medida que a terra era lançada sobre ele, ele não se acomodava. Como as circunstâncias que sobrevêm a nós pela fé não devemos nos acomodar. Pela fé nós devemos reagir. E devemos sim. Permita-me usar aqui o termo mais popular, e até por me faltar um argumento, mas vamos lá, vamos espernear. Nós vamos reagir mediante as circunstâncias. Elas querem nos desanimar, elas querem nos sepultar, as circunstâncias querem nos derrotar. Vamos usá-la. Eu contei essa experiência do cavalo, porque à medida que as circunstâncias, a terra, à medida que os elementos que visavam sepultar aquele cavalo, ele se remexia, ele se contorcia, ele não se acomodava, e as circunstâncias foram sendo dominadas por ele de tal forma que quanto mais circunstâncias, quanto mais terra, quanto mais adversidades eram lançadas contra a sobrevivência daquele cavalo, mais ele usava as circunstâncias para tornar possível a sua saída do poço. O dono do cavalo, sem perceber o que estava fazendo, ele acabou por salvar o seu cavalo, tentando na realidade uma solução que aos seus olhos fosse uma solução adequada. Nós, mediante as circunstâncias, aos olhos da adversidade,
aos olhos dos nossos adversários, aos olhos das circunstâncias, pelo esforço que se é enredado contra nós, nós temos que reagir. E a reação que nós temos, biblicamente, é Deus nos chamando a agirmos pela fé. Assim sendo, o poço tornou-se raso, de modo que o cavalo se pôs de pé e saiu do poço. Quando nós estamos sendo experimentados, às vezes lançados em situações tipo um poço, e não vemos muita saída, e às vezes nós nos sentimos um tanto ameaçado a nossa sobrevivência, a nossa subsistência. Quando nós nos sentimos assim, temos uma palavra de fé, temos uma palavra, temos uma promessa sobre nós. A Bíblia diz que aquele que espera no Senhor jamais será confundido. O propósito de Deus para as nossas vidas não pode ser frustrado, jamais foram, não pode ser agora e nem o será, desde que nós procedamos conforme as Sagradas Escrituras nos orientam. Então, mediante esta palavra, a diferença entre a fé e o crer, na realidade a confiança e o crer é o agir, agindo nós no Senhor, conforme a palavra diz. Tudo é possível ao que crê. A você que nos ouve neste momento, não se desespere, não se desanime, ainda que as notícias não sejam alvissareiras, ainda que as circunstâncias pareçam ser ameaçadoras, ainda que as notícias sejam más notícias, ainda que se agigantem as adversidades e as muralhas contra a nossa sobrevivência, contra a nossa subsistência, contra a nossa marcha, não é motivo para que retrocedamos, não é motivo para que sintamos desanimados. Pelo contrário, à medida que somos provados, a Bíblia diz, não devemos abandonar a nossa confiança, porque ela tem grande e avultado galardão, recompensa, porque é necessário que perseveremos, para que depois de havermos perseverado, fazendo a vontade de Deus, possamos alcançar a promessa. Nesse texto que eu estou mencionando, Hebreus capítulo 10, de 35 a 39, está lá que nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos da fé, somos da perseverança para a conservação da nossa vida. E aí, nesse mesmo texto diz que o meu justo viverá da fé, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós já falamos aqui sobre Abraão, a fé de Abraão. A gente até tem costume de cantar pequeno corinho, que diz assim: na fé de Abraão eu fiz o meu escudo, na pedra angular que é Jesus eu faço a festa, e tudo eu vou superando as barreiras, eu vou superando as muralhas, eu vou desbaratando os exércitos, eu vou abrindo caminho onde não há caminho, abrindo portas onde não há portas, porque aquele que vai à frente é o general dos exércitos, e nós somos o exército de Deus, e ele está sob comando, este exército está sob o comando do general Jeová Sabaoth, o general dos exércitos. É nesta fé que nós nos movemos para o louvor e glória do nome do Senhor. Veja só, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida, mas ao que trabalha
Ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça, independentemente das obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre aqueles que são do Senhor, ou têm sobre si a sua marca, visto que dizemos: a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a gente pergunta a gente mesmo: a nossa fé, a nossa confiança, ela é um ato operoso? Ela na realidade é um elemento que nos tem levado à superação das situações, das circunstâncias? Ou somos daqueles que a manifestação da mínima ameaça começamos a nos encolher, começamos a nos recolher, começamos a retroceder? Ou somos daqueles que são dos que dizem que a melhor arma não é a defesa, e sim o ataque? Aqueles que sempre ficam na retaguarda acabam por gastar as suas energias em defesa, mas aquele que ataca tem muito mais possibilidade de ter a vitória, porque ele vai usar enquanto a sua força, a sua capacidade, a sua habilidade está preservada. Então este texto de Romanos capítulo 4, que o apóstolo Paulo escreve a respeito da fé operosa, nós vemos que a fé é como uma arma poderosa que temos em nossas mãos, e a fé nos outorga alguns direitos. Na realidade, é pela fé que nós alcançamos a bênção. Se nós retrocedermos, não temos bênção, mas se nós perseverarmos, seremos abençoados. E a perseverança é na realidade uma continuidade da nossa confiança, é a permanência da nossa fé. Por isso perseveramos. É uma atitude de paciência, mas é uma paciência ativa, não é passiva. Nós somos pacientes em esperar, porque sabemos que o Senhor realizará a sua promessa sobre as nossas vidas. Como um trabalhador que recebe o seu salário, a bênção é o resultado da confiança que depositamos no Senhor. A bênção é o resultado da confiança que depositamos em Deus. Lemos a palavra, cremos na palavra, por ela nos movemos, porque sabemos ser a palavra viva, a promessa de Deus para nossas vidas. Pela graça recebemos a promessa. Versículos 13 até o versículo 16. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se então a fé, cancela-se então a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está sob o regime da lei, mas também ao que está na fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai
de todos nós em se falando em fé. A graça nos leva a recebermos o cumprimento da promessa que Deus nos fez. Tudo que Deus faz é de graça. Ele não cobra de nós coisa alguma, senão tão somente confiarmos nele. Obediência à sua palavra. Assim nós recebemos a graça, porque o Senhor vela sobre a sua palavra para a cumprir. Muitas pessoas querem pagar para obter algo das mãos de Deus. Não é com penitência, não é com esmola, não é com obras, não, nada, não é com religiosidade, não. O sacrifício de Jesus, ele é plenamente eficaz e suficiente para nos conceder a vitória em meio a qualquer situação, em meio a qualquer circunstância. Eu me lembro, como você deve saber, se você não sabe, saiba, no Egito, quanta provação. Moisés no deserto, quanta provação. Neemias, quanta provação. Olha só a situação de Josafá, o Israel nos dias de Gideão, quanta batalha, quanta luta. O próprio apóstolo Paulo, quanta guerra, quanto confronto. Estes homens da fé foram confrontados, mas permaneceram no Senhor e obtiveram, pela graça, mediante a fé, a bênção do Senhor. Então, você ter fé em Deus, eu tenho uma outra ilustraçãozinha para compartilhar com vocês. Certa feita, um senhor, possivelmente não muito bem esclarecido, carregava sobre si uma carga pesada. Imaginemos que ele levava sobre si um peso, como eu disse, uma carga, seja um feixe de lenha, um saco de arroz, não importa, imagine o peso que seja. Ao passar por ele um caminhoneiro, deu-lhe uma carona lá na carroceria. Ele podia subir, ele subiu na carroceria e o caminhoneiro continuou a viagem. De repente o caminhoneiro olhou pelo retrovisor e viu lá na carroceria, aquele senhor estava na carroceria do caminhão, mas ele estava trazendo sobre ele a mesma carga que ele carregava. Que adiantou a carona que aquele homem recebeu? Ele recebeu uma promessa de alívio, ele recebeu uma dádiva de descanso, mas ele não soube usufruir da bênção que ele recebeu. O caminhoneiro parou o carro, foi e disse para ele: meu senhor, eu lhe ofereci a carona para descansar os seus lombos, para que o senhor pudesse descansar, usufruir da carona que lhe dei. Ponte a sua carga sob a carroceria, fundo da carroceria, e o senhor fica livre. Aí que o homem entendeu que aquela carona, aquela provisão, aquele descanso que lhe for oferecido, era necessário ter entendimento para usufruir do benefício que lhe traria. De repente Deus falou com você, já operou milagre na sua vida, já te fez a promessa, te faz saber que Ele pode e te ajuda. Ele diz: não temos porque eu te tomo pela mão, eu te ajudo. Mas você ainda traz consigo esta carga de religiosidade, carga de ressentimento, carga de um coração de amargura, de angústia. Você traz sobre si uma carga herdada deste mundo pernicioso,
recebeu a palavra, diz ter fé, mas não sabe descansar, isto significa que a sua fé não é operosa, sua fé não é genuína, a sua confiança não é real. Você precisa aprender a esperar no Senhor. O que fazer, pastor? O que fazer para que eu tenha então esta fé? Não é difícil, está te faltando pura e simplesmente mais intimidade com Deus. A intimidade com Deus, ela vem através da oração, do exame das Sagradas Escrituras, de uma vida consagrada. Crie o hábito da oração, crie o hábito da hora tranquila com Deus, que a gente chama de devocional. Crie uma agenda, e na sua agenda diária, tenha lá um momento específico, porque você deve estar na presença de Deus 24 horas por dia, todo instante. Mas tenha na sua agenda um momento específico, em que você vai desligar o telefone, não vai atender campainha, não vai lavar panela, não vai tratar de animais, você não vai cuidar de flores, você não vai ligar para coisa nenhuma, você vai entrar para a sua intimidade com Deus. Um momento de oração, um momento de reflexão na palavra. Não importa se você não sabe cantar, você vai estar sozinho, mas igual eu, cante, louve ao Senhor, cante um hino a Deus, adore a Deus. Oração, adoração, meditação, cria ambiente de intimidade. Neste ambiente Deus visita você, quebranta o seu coração, você derrete como cera. Outro dia eu falei aqui que o mesmo sol que endurece o barro é o mesmo sol que derrete a cera. O que você quer ser? Um barro na presença de Deus, endurecido? Ou você quer ser uma cera que na presença de Deus derreta e receba a visitação do Espírito do Senhor na sua vida? Nesta intimidade você obtém fé, porque você passa a conhecer Deus em sua própria característica, o Deus poderoso, o Deus provedor, o Deus que traz libertação, cura, restauração, o Deus que reorganiza as nossas vidas, e Ele é o Deus que nos eleva acima das circunstâncias. O momento é apropriado, né? O coronavírus vem aqui, nessa direção, Deus te pega e faz isso. Não, você não será atingido por nenhuma seta, por nenhuma flecha, por nenhuma espada, por nenhum dardo, porque o Senhor é o escudo daquele que nele espera. Louvado seja Deus. A fé espera contra a esperança. O que quer dizer isso? Você tem esperança, porém parece que está longe, mas a fé, ela realiza uma paciência e vivifica a esperança, e a esperança, ela nos traz esta garantia que a perseverança produz esperança, e a esperança, ela nos traz o milagre de Deus, porque é a perseverança da nossa confiança, da nossa fé no Senhor. Precisamos, na realidade, pela fé, chamar a existência essa intimidade com Deus. Fé, oração, perdão, libertação, paz, alegria, tudo isso vem da nossa intimidade com Deus. O texto mostra que Abraão foi justificado. Se nós formos para Hebreus capítulo 11, nós vamos ver ali o que nós costumamos chamar de a galeria dos heróis da fé.
Galeria dos heróis da fé. O versículo 18 do capítulo 4 de Romanos diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu. Abraão esperando contra a esperança. Que palavra é essa? Esperar contra a esperança? Está longe. Humanamente falando, pode haver um mínimo de impaciência, mas a Bíblia diz que ele creu para vir a ser pai de multidão de nações, segundo lhe fora dito. Você sabe quantos anos Abraão esperou para contemplar a bênção prometida? Ele esperou nada menos que 45 anos. 45. E foi contemplado, foi abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Assim sendo, a fé admite que as dificuldades existam, mas não permite que nos desanimemos. Olha só, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, cansado, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de sua esposa Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então não abra mão. Deus falou, Deus vela sobre a sua palavra. Abraão foi contemplado com a bênção prometida, porque ele guardou o verso 22, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Então nós vemos que Abraão foi pleno, foi completo. Deus chamou, Abraão obedeceu, perseverou, ficou firme. A fé não ignora os problemas. Nós não podemos ser inconsequentes. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós vencereis. Então a fé não ignora os problemas. Nós temos fé. Jesus disse que nós teríamos desafios, enfrentaríamos problemas, mas não deveríamos enfraquecer na fé. Então a fé não ignora os problemas, mas leva mais em consideração o que crê do que o que vê. Há muitos anos atrás, um corinho, há muitos anos, olha para mim, quantos anos deve ter, hein? Mas a gente ainda canta até hoje, vez por outra. Não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Não é pelas circunstâncias, quando a gente canta. Não pelas circunstâncias, mas pela fé. Não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Então não é necessário ver para crer. Ver para crer não é fé. Quando Tomé viu e creu, Jesus reprovou: crestes porque vistes? Mais bem-aventurados os que não viram e creram. Porque a fé genuína é aquela que crê para ver, e não esta fé banal, que não deixa, que não acaba não sendo fé. Esperar crer para ver, isso não é fé. Então a fé não ignora na realidade os problemas, mas crê firmemente até que a bênção chegue. Abraão e Sara sabiam que era difícil, mas fortaleceram sua fé, dando glória a Deus, com convicção de que
Deus cumpriria a promessa em sua vida. A promessa da fé é para todos. Veja só o verso 23 e 25, estamos terminando. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Nós cremos em Jesus. Os discípulos de Emaús estavam voltando para Emaús, estavam retrocedendo para a vidinha mesquinha, mas Jesus é maravilhoso, pôs-se ao lado deles, se revelou a eles, depois de ressurreto. Jesus ressuscitou para justificar a nossa fé. Que maravilha! Veja só o versículo último que li: pelo qual foi entregue por causa das nossas transgressões, mas também ressuscitou por causa da nossa justificação, para justificar a promessa da fé, para que fôssemos também justificados. A mesma promessa serve para você, para mim, para todos os que creem em Deus. E nós que cremos podemos realizar o impossível, porque Jesus realiza através de nós milagres, milagres, milagres. Então somente devemos crer nisso. Concluído, para crescer é preciso alimentar, é preciso exercitar. Busquemos, portanto, uma fé operosa, alimentando-nos da palavra, vivendo em oração, exercitando a nossa fé em Deus, crendo na palavra que recebemos. Oração, altar ou joelhos. Nós costumamos falar, falta vida do altar, falta joelho, submissão, confissão de fé. Terminando o último versículo: por isso vos digo que tudo que pedirdes ao Pai orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. E para terminar, vou mencionar o mesmo versículo com o qual comecei. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de coisas ou fatos que se não veem. Creiam para ver, tende fé para ver, revelar em sua vida o milagre de Deus. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos à oração para terminarmos nossa comunicação convosco nesta noite. Amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, mais uma vez elevamos-nos a Ti, ó Deus, em oração, rogando a bênção da vivificação desta palavra, o poder da fé, poder da fé. Vivifica, Senhor, em cada coração esta palavra, a fim de que esta fé se estabeleça em seus corações, em suas mentes, em sua alma, em seu espírito, e possamos todos nós crer inabalavelmente, pois sabemos que o Senhor é fiel
para cumprir a promessa que nos fizeram. Abençoa todo o teu povo. Abençoa, Deus, a igreja dos lavados e remidos pelo sangue de Jesus sobre o Brasil. Aviva, Senhor, a tua obra. Eu oro em especial rogando a tua bênção pelas almas que o Senhor me confiara neste ministério. Abençoa, Deus querido, os pastores deste ministério, suas famílias. Abençoa as famílias que compõem este ministério, desde o bebê até o ancião. Seja a bênção do Senhor sobre estas vidas e sobre tantos quantos nos acompanham, meditando conosco na tua palavra. Abençoa o Brasil, abençoa Fernando, abençoa, Deus, a vida do nosso presidente, nosso querido Bolsonaro. Abençoa os seus ministros, livra o Brasil do comunismo ateu, destrua a maldição chinesa, livra-nos, ó Deus, mais uma vez te pedimos. Abençoa as autoridades constituídas nesta nação, os que são de bem prevaleçam, permaneçam e sejam fortalecidos. Os que estão a serviço do mal sejam depostos dos seus postos. O Senhor é o Deus que estabelece reis e remove reis, dá autoridade e tira autoridade. Por isso nós oramos. E oramos também, Deus, pelos que estão imbuídos na missão de cuidar dos doentes, principalmente neste momento desta chamada pandemia. Abençoa todos os envolvidos na área em cuidar dos nossos enfermos no Brasil. Nós te rogamos esta bênção agradecidos, pedimos a bênção por 7 Lagoas. Rogamos, Deus, que nós sejamos preservados. Senhor, aplaque a fúria do inferno, anulando os planos do diabo e livrando 7 Lagoas de toda maldição. Nós oramos pelos comerciantes, pelos pequenos, médios e micros empresários, pelos geradores de emprego e de renda. Que a bênção do Senhor seja sobre todos os nossos 7 lagoanos e sobre todo o Brasil, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.